Oi, meu nome é Thiago Beltrão Caetano, eu sou aluno da UFOP, do Instituto de Ciências Exatas Aplicadas, e hoje eu vou falar um trabalho sobre sensor solar. Bem, os painéis solares vêm ganhando cada vez mais espaço na matriz energética e ganhando muito mais importância e muito mais economia. Só que temos um problema no painel solar fixo, que ele só para apenas uma direção, ou seja, ele não consegue aproveitar toda a luz que ele podia ser aproveitado se tivesse um sistema de eixo. Como eu posso citar o sistema de tracker, que é quando você pode programar o painel solar para ele girar os painéis solares em ângulos à medida que vai passando, como podem ver aqui no exemplo, de manhã o sol está apontando para o painel solar e o painel vai se movimentando no decorrer do dia. Mas você vai ter que posicionar esse painel solar em um local estratégico. E temos também o sistema de sensores solares automáticos, que é o tema dessa apresentação. E a gente pode utilizar esse mesmo exemplo aqui. O local onde o sol vai bater, o local onde o sensor vai ter maior incidência de luz o local, é a direção onde o painel solar vai apontar. Então ele vai sempre apontar para a direção do sol, ele sempre vai acompanhar o sol. Eu sou o Thiago Berenmoto Pereira, aluno da UFOP CE. Eu vou falar sobre o problema de estudo. Os painéis solares normalmente são colocados em um ângulo específico, sendo este o ângulo mais eficiente para um painel fixo. Mas se esses painéis solares se vão na posição do Sol, eles ganharão aproveitamento de 57% de eficiência. Então, o nosso grupo decidiu desenvolver um seguidor solar, para que em longo prazo haja um melhor custo-benefício. Os materiais que nós utilizamos foram fios jumper macho-macho e fios de rede, base para o painel solar. O painel solar, que no caso nós utilizamos placas de plástico por questão de custo, apoio dos painéis solares, motor microservo de 9 gramas, 2 LDR, 2 resistor e material para solda e colagem. Olá, eu sou o Felipe e vou falar um pouco sobre os sistemas. O que é o sistema do Arduino? Todo Arduino ele é conectado a elementos externos. Esses elementos externos precisam receber energia. Então, o que vai acontecer? O Arduino ele vai receber energia pela entrada e da entrada 5V, que é a entrada de potência, ela vai fornecer energia para os LDLs, que são os sensores solares. E dos LDLs, eles vão estar conectados a dois resistores. Ali na imagem, como pode ver, eles estão conectados pelos fios azuis aos fios pretos, que são os fios dos resistores. E esses resistores, por sua vez, estão conectados ao GND. Eu já explico eles. Também é possível ver que dos fios pretos estão conectados às entradas A0 e A1 pelos fios laranjas e verde, diz ali. E o que vai acontecer? O Arduino vai mandar potência ao LDL e o LDL ele vai mandar potência para os resistores e para as entradas A0 e A1. A potência não vai para os resistores e vai para as entradas A0 e A1, porque a resistência lá é menor. Mas por que isso? Porque, assim como o ser humano, um botão assume a posição de ligado e desligado. Para o Arduino é a mesma coisa. O GND é como se fosse o botão desligado e o 5V o botão ligado. O GND, é o ground, ele pega tensão 0 volts e o Arduino ele vai pegar essa tensão 0 volts como referencial para poder entender o que são as outras potências. Logo depois da potência chegar às entradas A0 e A1, o Arduino ele vai fazer processar o código e depois vai mandar a informação pelo cabo amarelo, que sai da porta D9 e direto para o Arduino, para o motor microservo no cabo verde, como o cabo de sinal analógico,
Também é possível perceber que sai um cabo vermelho do cabo roxo e vai direto para o microservo. Esse é o cabo de alimentação que vai alimentar o servo. E também é percebido que sai um cabo marrom da porta GND até o cabo preto do microservo. Esse é o cabo ground, zero tensão, que o microservo vai pegar como referência para entender toda a tensão que ele recebeu. Código. Vou explicar um pouco sobre o código, dividindo em 4 partes. A primeira parte são onde estão as variáveis, nós criamos as variáveis e igualamos ela a zero, as portas conectadas no Arduino. No caso, a posição inicial é a posição que o microservo vai iniciar. O LDR1 e o LDR2 são as entradas que eles vão receber a informação. E servo PIN é a saída, é a porta em que o motor microservo vai receber informação. Na parte 2, o servo PIN vai para a posição 90 e PINMOD está fazendo com que LDR1 e LDR2, que são as entradas da 0 e A1, recebam informação. A parte 3, aqui vai começar um loop. O que ele vai fazer? Ele vai comparar as tensões que LDR1 e LDR2 está recebendo e vai subtrair. Se essas tensões forem abaixo do erros, que é a variável que nós igualamos a 5, que é a corrente, que é uma diferença muito banal, ela não vai fazer nada. Já na parte 5, se a tensão, a corrente que os LDR1 e LDR2 receberem forem mais altas do que o erro, que é 5, ele vai executar o código na parte 4, que da posição inicial, que é a posição inicial 90, caso R1 seja maior que R2, ele vai para a posição menos inicial posição, que seria 90 menos 1, depois 89 menos 1, a mesma coisa que o de baixo, caso o R1 seja menor que R2. Ele vai da posição 90 até a posição mais inicial, posição inicial, que seria 90 mais 1, depois 91 mais 1, e depois ele mais servo write vai fazer o microservo ir para essa posição, e ele vai fazer isso num delay de 100, que é de 100 milissegundos. Aqui é a bibliografia onde nós tiramos nosso conhecimento de mundo. O evento é o nome do canal que a gente se inspirou para poder fazer esse tipo de projeto. E logo após agora nós vamos iniciar um vídeo de como ficou o nosso projeto. Bom, para finalizar, eu vou explicar sobre como que a gente fez para construir o painel solar e os materiais que a gente usou. Só fazendo uma observação, todas as bases, pilares, todo o suporte que a gente usou aqui pode ser utilizado com qualquer material, seja plástico, madeira, papelão, pode ser qualquer um. No nosso caso, a gente usou a base principal, a gente usou uma base de madeira com medidas de 26 centímetros de comprimento e 16 de largura. Esse pilar aqui, a gente utilizou uma caixa de fósforo e com 2 papelões aqui para dar mais sustentação. E em cima, supondo que isso aqui seja o microservo, que é essa caixinha azulzinha aqui, com uma hélice de plástico, que é essa parte branquinha ali, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem uma parte de plástico ali, é a hélice. Supondo que essa aqui seja o microservo e essa parte de papelão aqui seja a hélice. Nós colocamos o microservo bem aqui em cima e colocamos um papelão bem na frente da hélice para fazer o eixo, onde em cima desse eixo aqui a gente vai colocar a segunda base, que vai ficar os 2 painéis solares. Nessa segunda base a gente fez de madeira. O tamanho dessa base pode ser a gosto do criador, tem que depender do tamanho também dos painéis solares que o criador comprou. A gente cria, nessa segunda base, a gente cria 2 furos aqui onde vai ficar os LDRs, que são os sensores que vão captar a incidência de luz, que vai determinar qual direção que ela vai virar. Nas laterais aqui, você vai colocar os painéis solares. Como a gente colocou aqui, a gente tem
a base de madeira que a gente utilizou, e como a gente não, para custo-benefício, a gente fez os painéis solares de plástico, só para uma forma de representar. Você coloca nas laterais aqui dessa segunda base os painéis solares. Desse lado, um dos painéis solares, e desse outra extremidade você coloca o outro painel solar. E agora, só para fazer a representação, eu vou ligar aqui só para mostrar a apresentação melhor aqui. Como vocês podem ver, o painel, eu estou mostrando, apontando mais luz para esse sensor aqui, ele está virando para essa direção. Se eu apontar para esse sensor aqui, ele vai virar para o outro lado. Se eu mostrar para esses dois, ele vai se movimentando ou ficando parado.